Olá pessoal, meu nome é Rafaela e hoje eu vou falar sobre osmose. Bom, mas o que é a osmose? A osmose é um processo em que a água se move do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E não podemos esquecer que esse processo ocorre sem gasto de energia. Bom, vamos então entender um pouco melhor o que ocorre na osmose. Supondo que um recipiente estejam contidas moléculas de água, aqui representadas pelas bolinhas em azul, e moléculas de soluto, aqui representado pelos quadradinhos em amarelo. Há também uma membrana central, na qual o soluto não consegue passar de um meio para outro, então ela é denominada de membrana seletiva ou semipermeável. Isso significa que ela é permeável a algumas coisas, como nesse caso, a água, e impermeável a outras, como nesse caso, o soluto. E é aqui que a osmose ocorre, ou seja, a água se move do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Além da quantidade de soluto, o tipo de soluto também é relevante para o processo. Agora eu vou tirar as moléculas aqui representadas pelas bolinhas. E agora eu vou representar apenas o volume da água. Bom, se antes a água estava migrando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, isso significa que o volume da água vai diminuir neste lado do recipiente e, consequentemente, aumentar neste lado. Bom, isso é o que nós chamamos de pressão osmótica. Bom, mas o que define a magnitude da pressão osmótica? Tamanho? Número de moléculas? Massa? Aqui nós levamos em conta apenas o número de moléculas. Bom, agora eu trago aqui a hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Se eu coloco ela em um meio isotônico, ou seja, tanto dentro quanto fora da célula a mesma concentração de íons, ela vai permanecer igual em termos de mudança conformacional, né? Porque o fluxo de água acontece, porém, a mesma quantidade que entra na célula vai ser a mesma quantidade que vai sair da célula. Então, ela não vai mudar a sua forma. Agora, vamos supor que eu coloque essa célula em um meio hipertônico, ou seja, a quantidade de soluto fora da célula é maior do que dentro da célula. Bom, nesse caso, a hemácia ela vai perder água, justamente pelo fato da água migrar para o meio mais concentrado, como nesse caso, fora da célula. Assim, a hemácia ela vai ficar plasmolizada. Bom, por último, retornamos com a nossa hemácia e agora ela está em um meio hipotônico, ou seja, o meio intracelular tem mais soluto, está mais concentrado do que o meio extracelular. Nesse caso, a célula irá absorver água, deixando ela assim túrgida. Bom, ela pode gerar lise, ou seja, estourar, né? Em células vegetais, a parede celular evita que a célula se rompa, ficando apenas túrgida, assim, bem expansiva. Já em células animais, pode acontecer a quebra pelo meio da osmose, né? Que é o que acontece quando entra bastante água para dentro da célula. Bom, agora vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. Nós temos uma plantinha lá na nossa casa e por algum motivo, ou porque a gente foi viajar, ou porque a gente esqueceu, a gente não dá mais água para essa célula. Então, ela continua perdendo água por transpiração. Os solutos do meio extracelular, eles acabam ficando mais concentrados. Então, esse meio ele fica hipertônico, né, gente? Assim, a célula ela vai perder água por osmose. E ela vai perder a pressão de turgor dela, consequentemente murchando. Então é isso que acontece quando a gente deixa uma plantinha ou um vegetal na geladeira por muito tempo, sem água, ocorre essa perda de água para o meio.
Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Até a próxima!